Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aula do curso de formação de agentes patrimoniais? Hoje nós iremos falar sobre o plano de aplicação do FUNPAC, do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural. Nessa nossa aula, nós vamos falar mais um pouco sobre a importância do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, né? Porque nós já tivemos na nossa segunda aula falando bastante sobre a importância e sobre o fundo, sobre o funcionamento do fundo. Falamos que ele se trata de um fundo especial, então ele precisa ser gerido e os gastos dele precisam ser muito bem estruturados e dentro da finalidade, né, dele. E hoje nós vamos falar um pouco mais aprofundado sobre o plano de aplicação, né? O plano de aplicação do FUNPAC é o planejamento dos investimentos que irão acontecer no ano base do exercício. Então, ele é um planejamento, né, de como será aplicado esses recursos do fundo. E o plano ele visa auxiliar no controle e na avaliação da gestão dos recursos destinados à preservação do patrimônio cultural, né? Lembrando sempre que o FUNPAC ele é somente destinado para aplicação em patrimônio cultural. Então, dentro desse planejamento, só vão constar aplicações voltadas ao patrimônio cultural, que nós vamos falar também. E o plano de aplicação do FUNPAC ele deve ser elaborado no início do ano exercício, né? De preferência, ele ser aprovado na segunda reunião do ano. Então, começa-se o planejamento, né, dentro da primeira reunião do ano, e na segunda reunião ele já deve ser aprovado. Então, ele deve ser elaborado também com a participação, né, tendo a participação tanto do setor municipal do patrimônio cultural, quanto a participação do CONPAC, né, do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Né? Lembrando que eu falei lá na nossa segunda aula sobre o fundo, né? Que o fundo ele funciona com a participação do SEMPAC, né? Do Setor Municipal do Patrimônio Cultural, do CONPAC, né? Que vai gerir, né? Esses dois órgãos que vão fazer a gestão do FUNPAC. E que investimentos que podem ser contemplados com esses gastos do fundo, né? Isso aí eu já falei lá na última aula, mas eu vou repetir aqui. Então, na deliberação normativa, né, para efeito de pontuação, ela define que os gastos eles podem ser realizados, né, em serviços de conservação ou restauração de bens materiais tombados ou inventariados, certo? Então, tem essa abertura para investimentos também em bens inventariados. Então, pode ser feito tanto em bens tombados como em bens inventariados. Isso com relação aos bens materiais, né? Despesas de salvaguarda em bens culturais e materiais registrados ou inventariados com indicação para registro, né? Então, em bens e materiais registrados e se eles forem inventariados com indicação para registro, certo? Despesas com projetos de educação patrimonial e difusão do patrimônio cultural. Então, também existe essa abertura para trabalhar também com os recursos do FUNPAC em projetos de educação patrimonial e nos projetos de difusão do patrimônio cultural também, né? Os projetos que vocês forem construir aí de divulgação do patrimônio cultural, né? Tanto nas mídias sociais, né? Pode ser feito folders, cartilhas, né, de conscientização, pode ser feito vídeos de conscientização que podem ser espalhados pelas redes sociais. Então, tem uma gama muito grande de ações que podem ser realizadas. E nós vamos falar bem especificamente isso dentro da nossa aula sobre a educação patrimonial. Como são definidos, né, os investimentos, né, os bens que receberão a intervenção com recursos do FUNPAC? Então, o CEPAC, né, o SEMPAC, que é o Setor Municipal do Patrimônio Cultural, ele deve fazer um diagnóstico do patrimônio cultural, né, identificando quais
bens precisam de intervenções para garantir a sua preservação, né, e quais atividades necessitam ser desenvolvidas para a gestão do patrimônio cultural local. Então, isso não é difícil de fazer, né? O CEPAC ele pode realizar vistorias, né? Aliás, ele precisa realizar vistorias, né, nesses patrimônios, precisa realizar as vistorias em loco para poder detectar esses, né, esses bens que precisam, né, que tem intervenção e que tem aplicação desse fundo, né? E outra coisa que ele deve, né, analisar as observações do responsável técnico pelos laudos de estado de conservação, que são realizados no ano anterior. Então, nos laudos, eles são indicadas as patologias encontradas nos bens, né? E essas patologias, elas devem ser observadas para que sejam sanadas, né? Então, o laudo de estado de conservação é um material né, que o gestor, né, e que o conselho precisa atentar na hora de elaborar, na hora da elaboração do plano, porque é lá que vai mostrar, né, quais são os bens que precisam ser, né, receber intervenções, né, e lá já vai estar identificadas as patologias, né. Então, é bem tranquilo para fazer isso, né. Observar também os bens culturais e materiais, né, que são os saberes e os fazeres, registrados pelo município. É importante que esses bens também sejam contemplados nos planos. Então, é importante também, né, atentar para a salvaguarda desses bens, né, desses bens imateriais, né. Tem bastante bens materiais aí aqui nos municípios da nossa região, né. Tem alguns que tem festas registradas, alguns têm manifestações culturais registradas, alguns têm o saber da gastronomia, né, né, da nossa cozinha mineira, né, até a Secult hoje está usando muito essa expressão cozinha mineira para denominar a gastronomia, né, do nosso estado. Então, nós temos essa gama né, de bens imateriais que também podem ser contemplados com investimentos do fundo. E verificar as necessidades de investimentos em educação patrimonial, bem como na difusão do patrimônio cultural. Então, o recurso também pode ser utilizado para as ações de educação patrimonial, né? Tanto ali, né, nas ações que são desenvolvidas dentro das escolas, mas também, né, na parte de difusão do patrimônio também, né, de fazer com que as informações sobre o patrimônio cultural chegue à comunidade, né? Então, o recurso também pode ser utilizado para esse fim. Olha, coloquei novamente isso aqui, ó. Fique atento. Os recursos do FUNPAC não podem desvincular-se dos fins para os quais foram instituídos. Então, recurso do FUNPAC não pode pagar outra coisa que não seja relacionado à preservação do patrimônio cultural, certo? Então, não pode pagar, por exemplo, não pode pagar gastos com gás de cozinha, com energia elétrica do setor do patrimônio cultural. Ele tem que ser gasto com o patrimônio cultural, certo? Gastos do setor não entram como gastos vinculados ao recurso do patrimônio cultural, do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, nem outros gastos, né? Nem outras coisas que forem feitas não podem ser usadas, certo? É só o fim do Fundo Municipal do Patrimônio Cultural é para preservação do patrimônio cultural. E o plano de aplicação do FUNPAC? O que ele deve conter? O que deve conter dentro desse plano de aplicação? Então, eu coloquei ali ó, o nome do bem tombado, registrado ou inventariado, o número do registro no livro de tombo, livro de registro ou ficha de inventário, número do decreto do tombamento do registro, a justificativa da aplicação do recurso do FUNPAC na preservação do bem, o detalhamento dos investimentos a serem realizados e o valor do investimento, certo? Nós vamos passar agora aqui, daqui a pouco, eu vou passar para vocês o modelo do plano. E como serão aplicados os recursos do fundo? Então, o setor municipal do patrimônio cultural ele deve encaminhar para o CONPAC
o plano, né, fazendo constar em ata, né? Então, ele apresenta para o CONPAC analisa, né, e aprova esse plano, certo? Ou aprova já na primeira apresentação, ou faz uma análise mais detalhada, faz observações para modificação de alguma coisa ou de algum valor, e posteriormente é aprovado. Essa aprovação precisa constar em ata. Então, aprovado o programa, o CEPAC irá gerenciar a sua execução. O pagamento de cada despesa com os recursos do FUNPAC deve ser feito mediante prévia aprovação do setor municipal do patrimônio, exclusivamente através da conta bancária do fundo. Então, lembrando que se está dentro do plano de aplicação e está sendo empenhado com recursos do fundo, ele precisa ser pago, né, dentro da conta, precisa sair da conta do fundo, certo? O CEPAC fará anualmente a prestação de contas do FUNPAC, o qual deverá ser aprovado pelo CONPAC. Então, no final do ano, é feito também essa prestação de contas dos recursos. Então, pega lá o plano de aplicação, verifica quais as etapas do plano de aplicação foram cumpridas e faz a prestação de contas para o CONPAC. Isso também deve ser constado em ata, né? A prestação de contas, uma vez aprovada, será enviado ao prefeito municipal para posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas. Então, vocês viram que esse planejamento, esse fluxo, ele precisa acontecer, né? É o plano, segmento do plano, né? Aprovação do plano, né? Daí os gastos são realizados e são pagos através da conta do FUNPAC, que apresenta no final do ano a prestação de contas ao conselho, e o conselho aprova essa prestação de contas, certo? Vamos pegar aqui no modelo do plano de aplicação, para eu explicar para vocês. Eu vou deixar esse modelo também, junto com os materiais da aula, e vocês podem utilizar esse modelo para fazer o plano de aplicação de vocês, certo? Então, olha, plano de aplicação do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, do município tal, certo? Vai colocar ali o município. O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, de município tal, no uso de suas atribuições, analisou, tal. Então, isso aqui é uma introdução ali do plano. E vamos aqui para o corpo do plano. Ó, muita atenção aqui, né? Aqui vocês vão colocar nessa primeira coluna o nome do bem cultural, o número do decreto e data de tombamento e o ano de encaminhamento ao IF, certo? Então vai estar ali, ó, o nome do bem, o endereço, o decreto municipal de tombamento, número, a inscrição no livro de tombo, número e a data da inscrição no livro de tombo. Processo aceito pelo IEFA no ano de, coloco o ano aqui, certo? Essas informações todas, né, você vai ter, né, o nome do bem, o endereço do bem, o decreto, se você vai ter dentro do dossiê de tombamento, a inscrição você vai ter lá no livro de tombo, e aqui o processo aceito pelo IEFA você vai ter lá naquela lista dos bens inventariados, né, que consta no IEFA. E também, se você pegar o laudo de estado de conservação, a primeira página de cada bem, né, do laudo de estado de conservação de cada bem, vai constar todas essas informações também, certo? Aqui na atividade de intervenção, vocês vão fazer um detalhamento, né, das intervenções a serem realizadas pelo bem. Então, vai ser um detalhamento mesmo do que vai ser feito, certo? Coloquei um exemplo aqui, ó, para essa atividade estão previstos a aplicação de recursos para manutenção geral, pintura do bem, iluminação padrão de destaque do bem. Então, isso aqui é para exemplo de um bem material. Mas se for um bem imaterial, por exemplo, vocês vão colocar o detalhamento de tudo que vai ser feito, todos os gastos que vão ser feitos. Por exemplo, um município que tem cartuchos de festas registrado pelo município. Então, você vai colocar lá, compra de materiais, né, de papéis para
para confecção, pagamento da oficineira para ensinar a fazer né? Você tem que detalhar todinho o que vai ser feito no bem. E aqui você vai colocar o valor a ser investido, certo? Uma estimativa do valor que vai ser investido, certo? Lembrando que planejamento é estimativa, certo? Então, você vai colocar um valor estimado ali, né? Se você gastou menos, você vai fazer a justificativa que gastou menos lá na hora que você for fazer a aprovação das aplicações junto com o conselho, certo? Se você gastou mais, também vai fazer essa justificativa lá, certo? Então, aqui é o bem 1, o segundo bem a ser investido e assim por diante. Então, você pode detalhar aqui, né, vários bens que você vai investir. Depois também, se você quiser colocar, se o município for colocar investimentos para a educação patrimonial, também vai discriminar o valor que vai ser gasto com a educação patrimonial e, ao final, aqui, colocar o total do valor a ser investido, certo? Lembrando que esse valor total a ser investido, é importante que seja o valor total do 100% do ICMS que vai ser repassado para o fundo, certo? De cada ano. Se não gastou esse valor, ele vai passar para o próximo ano. Aí você pode incluir o valor que passou, né, o valor que sobrou do ano anterior, com o valor que vai ser repassado para o fundo no ano exercício, certo? Aqui a justificativa para aprovação dos bens culturais listados, então você vai colocar uma justificativa para cada bem. Por exemplo, aqui, discriminar a importância do bem cultural e por razão do recurso em sua recriação. Então, você vai colocar lá, importante que seja detalhado as características gerais do bem, as patologias detectadas na vistoria, bem como o detalhamento de intervenções a serem realizadas em cada um dos bens, seguindo a ordem do detalhamento do quadro acima. Então, se você numerou ele aqui como bem 1, aqui você vai colocar o bem 1, certo? A igreja, eu coloquei um exemplo aqui, a Igreja Nossa Senhora Imaculado do Coração, bem cultural tombado pelo município, pelo patrimônio histórico cultural do município tal, com arquitetura predominantemente originária do Barroco, construída no ano de tal, sendo importante exemplar da história do município do município tal. Durante a vistoria realizada, foi detectado que a pintura da edificação encontra-se desgastada, necessitando assim de intervenções de restauração. A pintura será realizada utilizando a cor original, mantendo as características arquitetônicas. Então, aqui você vai detalhar, né, as intervenções que serão feitas e falar um pouco sobre o bem patrimonial, certo? Eu acho que está entendido, né? Acho que deu para entender legal. Então, acho que essa é a nossa, né, a forma de se fazer esse planejamento, né, como que ele é estruturado, né, como que ele é aprovado, como ele é estruturado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar para a gente, né, que a gente vai estar respondendo, certo? E a nossa próxima aula a gente vai falar um pouco sobre os laudos de estado de conservação, sobre os projetos os processos de registro e de tombamento, né? E então aguardo vocês todos para a próxima aula. Um grande abraço.